Meus amigos, o negócio esquentou. O negócio esquentou entre Brasil e Argentina, tudo por conta de Romário e de Rafinha, rapaziada. Então a fala de Rafinha repercutiu demais na Argentina. É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, aqui no Boteco Ball. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo aí para os teus amigos, teus grupos de futebol, que a gente vai falar aqui, porque realmente, meus queridos, pré-jogo, véspera de Brasil e Argentina, o Rafinha deu uma declaração polêmica ao craque Romário, né? Não bastasse essa rivalidade histórica e as cenas que a gente viu no último encontro lá no Maracanã entre Brasil e Argentina, onde familiares dos jogadores da Argentina se engalfinharam com torcedores do Brasil, com seguranças lá no Maracanã. Agora foi Rafinha que acirrou ainda mais os ânimos, meus amigos, para esse duelo entre Brasil e Argentina nesta terça-feira, 25 de março. Eu vou transmitir aqui no Boteco Ball, 8 horas da noite, no horário de Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista, não é, a Romário TV, o atacante do Brasil acabou subindo o tom do seu discurso e prometeu, rapaziada, não apenas marcar um gol, contudo, no clássico, como, meus amigos, até mesmo dar porrada neles, se for necessário, né? E realmente a fala de Rafinha foi muito incisiva e também o Romário instigou ali o craque do Brasil e com toda a irreverência, né? Com toda a capacidade, muito inteligente realmente o Romário. E o diálogo entre eles foi o seguinte, ó, Romário, eu vou ler aqui para vocês. Jogar contra a Argentina, nosso rival, e agora, graças a Deus, seu Messi, porrada neles? Aí o Rafinha, porrada neles, sem dúvida, porrada neles. Romário, vai pra dentro com tudo? Rafinha respondeu, no campo e fora do campo, se tiver que ser. Aí o Romário, gostei, é isso mesmo, em Argentina tem que bater, mesmo doído, porque eles são, e disse uma palavra, né? Eles são soda. E o Rafinha, porrada neles. E o Romário, para finalizar, a zorra do gol contra a Argentina, vai fazer a zorra do gol contra a Argentina, aquele palavrão, ele vou, com tudo, soda. Foram as palavras aqui de Rafinha, o Romário, mas realmente essas falas de Rafinha repercutiram lá na Argentina, não poderia ser diferente, né? Então, meus amigos, eu vou trazer aqui a repercussão dessa entrevista lá na imprensa argentina. Lá em Buenos Aires, né, o Diário Olé, que é o principal jornal esportivo lá do país, da Argentina, disse que a promessa de Rafinha foi bastante áspera e que realmente ela esquenta o clássico lá no Monumental de Núñez. Aí já o Clarín, né, classificou a declaração de Rafinha como uma ameaça forte aos argentinos. E também o próprio jornal Clarín fez menção à ligação do brasileiro com Marcelo Bielsa, seu técnico no Leeds United, porque realmente o Rafinha passou por clubes de menor expressão. Avaí, jogou lá no Rennes da França, chegou lá na Inglaterra, houve um livramento de rebaixamento impressionante do Leeds, onde o Rafinha jogou muita bola realmente, e Rafinha é uma das grandes promessas da seleção brasileira, do futebol brasileiro. O Tite convocou ele, né, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, ele estreou contra a seleção do Uruguai, jogou muita bola realmente, fez gols, e realmente foi a grande surpresa do futebol brasileiro naquele ano, né, em 2021, para as eliminatórias da Copa de 2022, mas ali com o treinador do Brasil, ele ficou preso ali, aquele jogo posicional, sem criatividade, sem imaginação, né, do Tite. Ele ficou bastante preso e foi bastante marcado, né, na Copa do Mundo de 2022, assim como outros jogadores também. Mas aí, realmente, com a chegada do treinador alemão Hansi Flick lá, o Barcelona, ele já tinha sido treinado por Xavi, ele trouxe ele para jogar ali no meio de campo, centralizado, e ele participou aí, meus amigos, de 48 gols em 45 jogos com a camisa do Barcelona. Realmente uma grande temporada, 24, 25, e realmente ele chega forte, empilhando gols e assistências pelo Barcelona, e é o atacante artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, com 5 gols. São 5 gols de Rafinha nessas eliminatórias. É o principal jogador realmente, né, da seleção brasileira. Inclusive, né, o último gol de Rafinha pela seleção brasileira foi marcado de pênalti na vitória sobre a Colômbia
no Mané Garrincha. Falando sobre esse jogo, né, toda essa polêmica, essa véspera, essa polêmica trazida por Rafinha, a seleção brasileira, inclusive, está escalada, viu? Escalada e confirmada por Dorival Júnior. O Brasil vai com Bento no gol, já que o Alisson foi cortado depois da pancada com o zagueiro Davidson Sanchez, lá da Colômbia. O Wesley na lateral direita. Olha aí, rapaziada, finalmente eu trouxe aqui o vídeo, né, ontem, do Wesley, né, fazendo grandes jus aos grandes laterais do futebol brasileiro, aos lendários Carlos Alberto, Djalma Santos, Cafu, Jorginho, Leandro. E o Wesley ganha essa vaga de titular. Finalmente Dorival Júnior colocou o rapaz que tá voando. Bento, Wesley, Marquinhos no lado direito. Não vai de Léo Ortiz, o Dorival Júnior. Murilo, olha aí, grande estreia do zagueiro brasileiro lá do Nottingham Forest. Também chega duro e tá jogando grande futebol. E Guilherme Arana na lateral esquerda da seleção brasileira. A gente também não pode ter tudo, né, rapaziada? Infelizmente. Vamos de Guilherme Arana. No lugar de Bruno Guimarães suspenso, né? O Murilo vai jogar no lugar de Gabriel Magalhães. André que entrou bem na última partida. Joeliton no lugar de Gerson. A mim já me preocupa, mas o Joeliton fez até um bom segundo tempo. Não fez um bom primeiro tempo contra a seleção da Colômbia. E Rafinha na armação. Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Aí o Matheus Cunha ganha a posição do João Pedro e ele não escala o Endrick. Não escala o Endrick mais uma vez, o Dorival Júnior. Então o Brasil vai, vou passar de novo. Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana. André, Joeliton e Rafinha. Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Eu não iria de Matheus Cunha de forma alguma. Mas voltando aqui a falar novamente de Rafinha, ele não esquece aquela cotovelada que ele levou, não é, do Otamendi lá em Brasil e Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, lá na Argentina. O Otamendi deixou o cotovelo para cima do jogador do Brasil e realmente, para ele ter falado isso, que vai dar porrada, que vai fazer gols, ele não esqueceu dessa cotovelada que levou do jogador da seleção da Argentina. E o Otamendi estará em campo. Não estarão Messi, né? Messi foi cortado da seleção da Argentina. Não estarão o Dybala, também está fora da seleção argentina. O Lautaro Martínez, né? E o Nico Gonzalez, que foi expulso depois de dar um pontapé no jogador do Uruguai na vitória da seleção da Argentina em cima do Uruguai, depois de um golaço do Thiago Almada, né? Alô, torcida do Botafogo. Almada hoje na equipe do Lyon fez um golaço realmente no ângulo esquerdo do Rocher. Mas vai dar um trabalho ali, viu? O Wesley vai dar um trabalho também pra cima do Almada. Vai ter que se desdobrar aí o Wesley para marcar o Almada, mas também o Almada vai ter um grande trabalho aí com o Wesley, o lateral direito da equipe do Flamengo, e vai jogar de titular. Vamos ver. Com tudo que o Wesley fez contra a seleção da Colômbia, que entrou voando, com o Rafinha falando essas coisas, né? Quem sabe o Brasil suba um pouco mais na classificação, né, das eliminatórias, porque subiu 3 posições e dormiu na vice-liderança com 21 pontos. Mas se o Brasil não ganha essa partida, pode ser ultrapassado pelo Uruguai em caso de vitória da Argentina sobre o Brasil, meus amigos. Então, a gente tem que ficar de olho. Vamos ver se a seleção brasileira consegue fazer um bom jogo contra a Argentina. Olha, com esses esquemas táticos aí, essa falta de futebol de Dorival Júnior, fica difícil. Então, realmente, a gente vai ter que confiar na individualidade do Rafinha, na individualidade do Rodrigo, que não foi tão bem contra a seleção da Colômbia, e o Vinícius Júnior, que fez aquele golaço no final do jogo, e o Vinícius Júnior, que sempre sobra nos finais de jogos. Por quê? Porque o Vinícius Júnior também tem um grande preparo físico. Então esse preparo físico de Vinícius Júnior também se sobressai a outros jogadores que já estão bastante cansados. Eu vi a desculpa que deram de Wesley ter entrado bem, porque os jogadores da Colômbia estavam cansados. Outros entraram e não fizeram a diferença contra jogadores cansados da Colômbia que o Wesley fez. Mas Rafinha realmente deu grandes passes no jogo, oscilou um pouco também contra a seleção da Colômbia, porque é difícil você manter uma intensidade com uma seleção totalmente desorganizada, que é a seleção de Dorival Júnior. Mas essas provocações de Rafinha prometem um grande jogo. Vocês vão assistir?
Sei que muita gente não está acompanhando a seleção brasileira, mas eu vou assistir. Vou narrar. Disse que era 8 horas da noite, mas não é. É 9 horas da noite. Entraremos um pouquinho antes para fazer o pré-jogo. E acompanha aqui com a gente na grande narração, desde que vos falo, Tiba. Valeu, rapaziada. Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. Deixa o teu like. Falei do comentário, vocês comentando ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. Valeu, rapaziada. A gente se vê amanhã em Brasil e Argentina. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque quando eu fizer um vídeo novo, vocês recebem a notificação. Valeu, rapaziada.